Boa tarde a todos, eu chamo-me Ricardo Marcos, sou do ICVAS, é um gosto voltar a esta casa e faz parte da equipa deste projeto a Bárbara Estrela, que teve aqui um papel essencial, e eu venho-vos falar sobre a utilização da gamificação e dos simuladores para o ensino da ecografia em veterinária. E aqui eu vou fazer um pouco diferente dos meus colegas, porque em vez de falar em unidades curriculares, eu vou falar em competências. Porque, efetivamente, o ensino na veterinária, assim como na medicina, é um ensino baseado em competências. E no contexto da ecografia, nós temos duas competências que são bastante importantes. A punção ecoguiada, que vemos aqui, em que o objetivo é recolher material de nódulos internos, que depois vamos colocar numa lâmina para observar ao microscópio, fazer o diagnóstico citológico. Eu estou bastante envolvido nessa área. E temos também a ecografia rápida abdominal, que eu aqui vou chamar EcoFast, que é importante para o diagnóstico clínico e também bastante importante num contexto de trauma. Bem, estas competências, como é que elas são ensinadas? No modelo tradicional, normalmente temos aulas teóricas e depois temos a utilização de animais para o treino destas competências. Aqui há problemas, normalmente o número de animais é limitado e, além disso, temos a manutenção dos animais em canil, que tem custos associados, e, obviamente, tratantes de animais saudáveis não vamos fazer, por razões éticas variadas, não vamos fazer prática de procedimentos invasivos. Isto leva habitualmente a uma baixa prática que nós podemos contornar com simuladores que existem no mercado, mas têm custos elevados, mas também aqui, se pensarmos nos simuladores, não permitem a punção ecoguiada. Se um estudante quiser fazer uma punção num simulador deste custo, de certeza que tem que pagar propinas mais elevadas. E pronto, para a punção ecoguiada temos aqui modelos simples. Por exemplo, carcaças de frango com azeitonas lá no interior, que, pronto, a transposição para o contexto real de um caso clínico é capaz de ser algo complicada e, inevitavelmente, tem desperdício alimentar, o que vai conduzir a um baixo envolvimento. Há propostas de autores de modelos, novamente as azeitonas, as peças de talho com azeitonas, aqui para simular os nódulos no pescoço, que nós podemos melhorar um bocadinho este modelo colocando um molde de gelatina por fora, mas aqui temos um problema deste modelo de simulação e não sei o que é que se passa convosco, mas lá em casa a gelatina dura 1 ou 2 dias, mas se eu tiver a gelatina uma semana no frigorífico, ela está cheia de fungos e não se pode utilizar para nada. Por isso, havia aqui uma questão também relacionada e, essencialmente, nós sentimos que estas opções que aqui existiam levavam, essencialmente, a um conhecimento dos procedimentos, ou seja, estávamos aqui na base da pirâmide de Miller, estávamos no conhecer os procedimentos, conhecer a competência e não fazer a competência. Ora, para chegar, então, ao topo da pirâmide, nós propusemos aqui uma estratégia alicerçada em 3 componentes: na aula invertida, na simulação e na gamificação. Utilizamos para avaliar esta estratégia inquéritos previamente validados, que foram utilizados antes e após a atividade, e fomos avaliar nos inquéritos não só a competência dos estudantes, mas avaliamos também a satisfação e avaliamos também a transmissão de conhecimento através destes inquéritos. Portanto, vou-vos mostrar brevemente o que nós fizemos no contexto deste projeto. Portanto, a aula invertida não é nada de novo. Irei usar a sonda microconvexa da Clarios Basicamente, e um tablet para aquisição de imagem. Nós colocamos aqui os contextos teóricos dos procedimentos, precisamente em vídeos que os estudantes observavam antes, visualizavam antes da aula. E para a aula em si, para a aula em si tivemos que construir um simulador. Aqui havia 3 vetores essenciais: era o baixo custo, a reutilização e, efetivamente, que não fosse perecível, ok? Fizemos uma planificação prévia de um abdômen de um cão, bastante artesanal esta planificação. Para a construção dos moldes, usamos, no contexto do baixo custo e de reutilização, cartolina EVA, custa €1 cada folha, é perfeitamente reutilizável
E para a escolha dos materiais, bem, aqui tivemos um passo em que tivemos que escolher vários materiais, vimos polímeros, vimos resinas, experimentamos silicones e terminamos na gelatina. Mas aqui numa gelatina diferente, em que fizemos uma gelatina não comestível, uma gelatina hipersalina, hipersalgada, com 10% de sal, que não ganha fungos, mantendo-se no frigorífico. E aqui estamos a ver dois moldes de fígado, em que colocamos precisamente tubos de látex, que são ecogénicos. O objetivo aqui é permitir a passagem de fluxo e os estudantes fazerem ecografia Doppler. E, obviamente, tratando-se de gelatina, temos o passo de construção do molde, vai para o frigorífico, construímos mais outro molde, vai para o frigorífico, algo que demorou cerca de um dia a construção destes modelos. Bem, este é o modelo inicial que temos aqui. Esta aqui já é a versão quase definitiva, em que temos... O fígado está aqui. Para o fígado nós tínhamos esta gelatina hipersalgada com psyllium. O psyllium compra-se numa ervanária e dá uma ecotextura igual à ecotextura do fígado. Para o baço nós usamos gelatina hipersalgada com amido. Temos aqui a vesícula biliar. Temos uma bexiga feita com 2 balões, temos também um tubo de látex grande para simular o cólon, que tinha gás embebido em líquido para mimetizar a presença de fezes, e temos aqui o modelo final, que os estudantes dizem, em jeito de piada, que são os cães Minecraft, uma vez que são os cães caixa, que basicamente nós usamos para vários contextos de simulação. É importante referir que na construção do simulador fizemos bastantes testes e uma aferição constante comparando a ecotextura, a ecogenicidade do modelo que estávamos a fazer com a ecogenicidade dos órgãos normais, do cão e do gato. E também é importante referir que fizemos uma validação por experts, por veterinários, distribuímos um inquérito a 10 veterinários. Boa, nice. Olha, muitos parabéns, isto é um projeto muito interessante. O feedback foi muito positivo de parte dos veterinários, com diferentes níveis de experiência em ecografia, e realmente validaram e atestaram a semelhança ao modelo real, ao contexto real de um abdômen do cão. E agora para a implementação em aula. Aqui usamos uma gamificação. Qual é que foi o objetivo? O objetivo foi aumentar a prática deliberada, estimular a motivação e o envolvimento. Uma vez que era EcoFast, derivar para o Fast and Furious, ou melhor, para o Fast and Furious, era mais ou menos linear, e colocamos aqui um contexto clínico. As imagens de inteligência artificial dão muito jeito para isto, porque era o Toretto, que era um cão de 4 anos, que tinha sido referido do veterinário assistente e que tinha nódulos no abdômen, e que havia aqui que ver onde é que os nódulos estavam e que havia que puncionar. Ou seja, havia aqui um enquadramento clínico, e para resolverem o escape room, os estudantes tinham que praticar os procedimentos. Era esse o objetivo. Aqui estamos a ver, utilizamos o escape room em equipas. O objetivo era também promover um trabalho em equipa, uma dinâmica de non-technical skills. É impressionante quando os estudantes estão a trabalhar, não se ouve nada na aula, e isto ocorreu. Tínhamos, para estimular um pouco a competição, 30 minutos para o escape room. E no contexto da simulação é fundamental o feedback, ok? Aqui nós tínhamos feedback de várias formas. Havia um feedback do simulador e havia, pela utilização da escape room, havia um feedback da própria escape room. Se os estudantes conseguissem resolver os desafios, conseguiam abrir o cofre e aí tinham um feedback positivo das suas tarefas. Convém acrescentar que houve aqui uma preocupação de technical skills e também de non-technical skills, do trabalho em equipa. Nesta imagem vemos aqui uma estudante está a fazer ecografia, outra está a segurar o tablet, esta está a ajudar a interpretar as imagens, e temos aqui uma quarta estudante que tem já o equipamento pronto para fazer a punção ecoguiada. Eles queriam ganhar o desafio da escape room.
que convém salientar que isto não exigiu investimento nenhum, é um livro com um código para abrir um cofre, se calhar não é muito correto para a Comissão Nacional da Educação, basicamente o cofre tinha chocolates no interior e tinha também os porta-chaves homemade, mas isso não era de facto o mais importante. Depois de os estudantes preencherem o inquérito após a atividade, houve uma fase que é fundamental no contexto de simulação, que é a fase de debriefing, em que há um feedback da parte da equipa docente sobre o desempenho da equipa, sobre o modelo, é a fase da consolidação do conhecimento. Qual é que foi o efeito? Bem, houve um efeito concreto. Quando perguntamos se a autoconfiança mudou com a intervenção, claramente mudou, porque antes da atividade não fariam uma punção ecoguiada e depois já faziam. Houve aqui diferenças estatisticamente significativas, houve efeitos, ou seja, conseguimos claramente o DUS, da pirâmide de Miller, houve efeitos na motivação e houve também efeitos na aquisição de conhecimento. Convém acrescentar que houve já uma transferência do simulador para o exterior. A Vasco da Gama em Coimbra já utilizou este modelo com mais de 100 estudantes e também aqui os resultados são sobreponíveis aos do ICVAS e até melhores, porque este aumento da autoconfiança foi ainda mais significativo lá. Está aqui. Já está cá dentro. Agora pode aspirar, se quiser. Pronto, o feedback, quando os estudantes não nos conhecem, são melhores a avaliar-nos, o feedback foi muito positivo, eu se calhar destacava com o prazer de fazer a prática. Isto é uma mensagem muito, muito importante, porque às vezes estamos obcecados com os conteúdos e esquecemos que realmente a prática é essencial para as competências e é aí que eles mais nos agradecem. Obrigado pela vossa atenção. Deixo aqui um QR Code só para resumir o projeto. Muito obrigado. Muito obrigada.